Eu costumo dizer que o setor de produção de calcário agrícola é o alicerce da agricultura brasileira. E o porquê disso? O alicerce é o que dá sustentação para um edifício, dá sustentação para uma casa, dá sustentação para uma agricultura e dá sustentação para uma atividade agrícola, né, e econômica. E nós estamos num país que, por incrível que pareça, naturalmente são solos extremamente ácidos. Então são solos que, para ter produção agrícola sustentável e economicamente viável, precisa de boa correção da acidez de solo. Quando eu falo boa correção da acidez de solo, não estou falando apenas da camada arável. Os grandes avanços da agricultura brasileira ocorreu devido ao avanço na ciência que nós mostramos que a sustentação da agricultura brasileira passa por um sistema radicular de plantas, de culturas como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar, com raízes em profundidades. Esse é o melhor seguro que o agricultor tem, porque é uma atividade a céu aberto, sujeito a condições climáticas, e elas nem sempre são favoráveis, né? E por isso que quanto mais corrigido for o perfil do solo, quer dizer, maior profundidade de correção, mais sustentável se torna a agricultura. E é aí que deu a base de todo o desenvolvimento da agricultura brasileira, que hoje é considerada a agricultura mais eficiente do mundo. Nós não temos nenhum subsídio para a agricultura brasileira. Para vocês terem uma ideia de padrão de comparação, os Estados Unidos subsidiam $1 bilhão por dia a agricultura americana, e a Europa outro bilhão. Por dia a agricultura da Europa e dos Estados Unidos recebe $2 bilhões. Estou falando bilhões, para não misturar. Ou seja, nós não temos nada disso. A nossa agricultura depende do ganho do produtor e da sua eficiência. Por isso que, mais do que nunca, nós, como brasileiros, nós podemos nos orgulhar da nossa agricultura. Isso só foi possível devido à grande correção da acidez de solo. E hoje nós temos que fazer o quê? Cada dia mais aprimorar, aumentar a eficiência de uso de fertilizantes, e isso passa por um maior aumento do consumo de calcário, que nós temos que, fertilizante sem calcário não tem 20% de eficiência. Um solo bem corrigido, essa eficiência salta para 70%, 80%. Então, é uma forma de economizar divisas também, porque o Brasil hoje importa quase 80% do fertilizante, e nós temos um calcário 100% brasileiro. Nós não importamos nenhum quilo de calcário fora. Então é um insumo extremamente importante para a agricultura e extremamente estratégico, porque ele dá suporte para aumentar a eficiência daquilo que o Brasil não tem. Hoje nós temos que importar quase 80% do fertilizante consumido, e o calcário é que faz. Veja, se você sai de 20% de eficiência de uso desse fertilizante num solo ácido e salta para 80% num solo corrigido, veja o ganho que o produtor tem e o quanto que o Brasil economiza em divisas de ter que ficar importando mais fertilizantes, né? E é interessante que esse segmento, a agricultura brasileira hoje, está muito ligada em sistema de plantio direto, que é uma coisa sustentável, maravilhosa. Inclusive até o ambientalista mais extremista, mais xiita que tem a prova. É incrível, né? É uma técnica que todo mundo gosta, e ela inclusive está muito ligada hoje a esse processo de aquecimento global, porque é um processo que mais fixa gás carbônico no solo, né? Então, aumentando o teor de matéria orgânica é o processo mais eficiente de diminuir a concentração de gás carbônico na atmosfera, que é o principal gás de efeito estufa, né? E o calcário tem muito a ver com isso, né? Porque o calcário aumenta a produção de biomassa de planta, e a biomassa o que é? Gás carbônico da atmosfera que fixa em matéria orgânica no solo. É um processo rápido e direto. Só que tem algumas nuances nesse processo, e o sistema de plantio direto, que é muito praticado aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, depende muito desse sistema, que hoje nós temos que colocar bastante calcário para manter esse sistema também sustentável, né? Então, o que eu posso finalizar dizendo para vocês o seguinte: como eu já disse desde o início, a sustentação da agricultura brasileira passa por um alicerce chamado correção da acidez de solo, pela calagem e pelo melhor uso de calcário. E infelizmente nós ainda não temos
um consumo de calcário que deveríamos ter. O Brasil hoje consome cerca de 35 a 40 milhões de toneladas de calcário, para uma agricultura de 55 a 60 milhões de hectares. Ou seja, nós estamos consumindo meia tonelada de calcário por hectare. Quando o ideal seria nós estarmos consumindo, em média, pelo menos 1,5 tonelada de calcário por hectare. Então, nosso desafio é muito grande e esse desafio passa a ser maior ainda na agricultura familiar. É aquela agricultura que nós temos dificuldade de chegar até esses agricultores. Nós fizemos um levantamento no estado de São Paulo, para vocês terem ideia. A grande maioria dos agricultores, eu não costumo falar agricultura de pequeno porte, porque nem sempre ela é familiar. Às vezes tem agricultura de pequeno porte que tem 20, 30 empregados, né? Essa agricultura muitas vezes não faz nem análise de solo. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, 50% dos agricultores de pequeno porte não fazem análise de solo, então ele não tem condição de saber que está trabalhando em cima de solo ácido. Então essa demanda de fertilizantes e corretivos, principalmente o calcário, porque o fertilizante ele compra um saco de adubo lá na cooperativa ou numa revenda qualquer, ele põe na caminhonetinha, põe no carro dele e ele leva. O calcário ele precisa de um caminhão, às vezes um truque, o caminhão truque é muito para o tamanho que ele precisa. Então nós temos algumas barreiras aí e é justamente nessa agricultura que está freando muito o consumo de calcário e está freando a produtividade e a sustentabilidade econômica dessas famílias. Por isso que nós precisávamos ter, dentro do próximo governo agora, que promete ser um governo totalmente diferente do que vem ocorrendo pelo Brasil, é um governo voltado para o Brasil e não voltado para outros interesses, né? Que isso possa acontecer. Quer dizer, que vamos encontrar mecanismos para chegar mais no agricultor de pequeno porte, que nem sempre é familiar, mas quando familiar melhor ainda, de forma que ele também tenha uma agricultura mais sustentável, consiga ter maior rentabilidade e com isso ter um padrão de vida melhor. É isso aí.